Embaixador Fausto Godoy, uma honra, uma alegria recebê-lo no Café com Repertório. Vou pedir licença e tratá-lo por Fausto. Já temos uma história de amizade de algum tempo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, honra eu não gosto. Honra é uma coisa ou para defunto, a honra para mim é uma coisa que diminui quase que o espírito da gente. Tá. Então, um prazer eu prefiro. E uma alegria. E uma alegria também. Então, tá. Então, vou tirar a honra, um prazer e uma alegria Isso, recebê-lo. eu acho que isso já encaixa mais no nosso contato. É a nossa história, né? Essa história, Nós claro. temos uma história longa, né? Bastante, né? Pois De uma é. amizade Pois que de altos e baixos, vai e vem, some e volta, né? Então, isso que é. Mas estamos aqui. Pois é. Fausto, para apresentá-lo, nós vamos, enfim, eu vou reduzir um pouco o alcance da sua vida, que não é pequena, né? Uma vida de A diplomata. vida de 80 anos quase, né? Também tem que contar um pouco disso, né? Formado em Direito, Sim. né? Embaixador de carreira, Sim. diplomata de carreira, perdão. 16 anos atuando na Ásia, Sim. em 11 países diferentes, Sim. um estudioso das questões de civilização e das artes. Sim, também. E doador de uma coleção belíssima de arte asiática. Acabou de fazer uma doação de 3.000 peças para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Tema aqui de uma conversa da gente. É uma vida que valeu a pena ser É uma vivida. vida longa, né? Chamemos assim. São 78 para 79 anos, faço 79 agora. Dos quais 40 anos no Itamaraty, dos quais 16 anos esses 11 países da Ásia, resultado. Então, repartindo a minha vida, ela é assim. E o que me dá mais saudade, acho que a palavra é saudade, são esses 16 anos na Ásia. A Ásia mexeu com a minha vida, mexeu com a minha história, e eu acho muito importante, inclusive, estarmos aqui conversando sobre a Ásia. Eu fico muito preocupado como cidadão, nem como diplomata, mas como cidadão, com a falta de massa crítica no Brasil com relação à Ásia. É uma coisa que me deixa muito preocupado. Por quê? A gente olha, a nossa televisão é Samsung, o nosso relógio é Samsung, o nosso carro é Toyota, é Honda. Resultado, nós estamos falando, a tecnologia dos nossos celulares é Huawei. Quer dizer, a gente está falando só de Ásia. E nós aqui não temos a menor ideia do que seja agora. Para isso tudo, para nós convivermos com essa realidade, a gente tem que saber de onde isso vem, como é que isso é feito e com quem nós estamos tratando. Isso, para mim, é fundamental. E é por causa disso a história da minha vida, por causa disso a história da coleção, é exatamente essa procura de trazer a Ásia para o Brasil. Não estou menosprezando as outras regiões. Nós somos Ocidente, eu sempre ponho umas aspas no nosso Ocidente, isso é problema meu, mas nós somos também cada vez mais expostos a esse mundo contemporâneo que não tem mais fronteiras. O mundo westfaliano, que é esse mundo que a gente vive até hoje, das fronteiras, que nos causa tantos traumas atualmente, esse mundo de fronteiras, ele não cabe mais quando se pensa em geoeconomia. Quando você pensa, por exemplo, no relógio Samsung ou no carro Honda. Quer dizer, qual é a conversa entre o carro Honda e a fronteira Japão, mar, etc. Então, essa pulverização do universo, do planeta, e que a gente não está entendendo, principalmente nós, aqui na América Latina, isso vai nos causar uma crise enorme no futuro. Nós não vamos nos encaixar no mundo que chegou. Não é um mundo que está chegando, é um mundo que chegou. Nós estamos já no século XX. O século XXI é um século pós-westfaliano. É um mundo em que não se fala mais de fronteiras. As fronteiras são fronteiras que o cronômetro nos dá, que o relógio nos dá, que a internet nos dá. Claro. Eu me lembro de uma conversa que tivemos muito tempo atrás, assim que lhe conheci, Fausto, você dizendo que, olha, a minha trajetória, você dizia assim, Jair, a minha trajetória passou pela hegemonia inglesa, pela hegemonia norte-americana, né? Eu passei as influências de tudo isso, passei por maio de 68 na França, estive lá, mas hoje entendo, quer dizer, nessas novas reconfigurações do mundo, a importância não só da China, seria muito pobre localizar isso num país desse enorme continente que é a Ásia,
mas de uma nova hegemonia se constituindo, né? E você dizia, me lembro disso, que naquela ocasião, nos próximos 30 anos, quem sabe, a China vai ter um papel que será a grande hegemonia cultural e econômica do mundo. Eu não diria cultural, porque não é o interesse, não é o foco da China impor a sua cultura. Você diria que ela faz pouco soft power, então, num certo De sentido. uma certa forma é porque ela é... E a gente, vamos voltar primeiro a um assunto, depois a gente volta a isso. Eu estou com 78 anos, vou fazer 79 agora dentro de 2 meses. Eu, assim, aqui presente, com boa saúde, não tem nada de decrépito, essa coisa toda. A minha geração passou por 3 hegemonias. Eu nasci em 1945. Qual era o hegemon em 1945? Era a Inglaterra. É o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. The sun never sets on the British Empire. O sol não se põe no Império Britânico. Já, logo depois, a segunda hegemonia compartilhada, Estados Unidos, União Soviética. Isso. A detente, quando eu entrei no Itamaraty, era só vai bomba para lá, vai bomba para cá. E em 1991, cai a União Soviética. Aí fica o único hegemon, os Estados Unidos. Século XXI, Estados Unidos e China. Na minha geração que eu estou aqui, a minha geração passou por 3 gerações, por 3 hegemonias, estamos na 4ª. Agora, e para onde vamos? Quantas hegemonias mais vão? Eu arrisco até dar um palpite que é revolucionário, mas que eu estou acreditando. A próxima etapa vai ser Estados Unidos, China e Índia. Perfeito. A Índia está avançando a passos de gigante. Foi o país que mais cresceu no ano passado, o maior PIB do ano passado. Ela tem uma população a população da Índia é cerca de 1 bilhão 400 milhões. Dessa população, mais de 50% tem menos de 25 anos de idade. Você imagina, Jair, o que significa 700 milhões de jovens com menos de 25 anos, no mundo que está ficando cada vez mais velho. Sim. Os chineses estão diminuindo, os japoneses nem se fala. Resultado, qual é esse espaço? Quem é que vai ocupar esse espaço agora? Quem são esses jovens? Miseráveis, famélicos? Não. A Índia está investindo enormemente em tecnologia de informação, TI. Resultado, olhem só esse diagnóstico que a gente faz agora com um outro diagnóstico conservador que nós fazemos aqui no Brasil com relação ao que seja o mundo. Você diria que é uma incompreensão, Fausto, desse fenômeno, desse universo chamado Ásia? É uma pergunta a você. E uma segunda embutida nessa, quer dizer, essa incompreensão você localiza como não só brasileira, quer dizer, a Ásia no geral e alguns países em particular, ainda tomados por alguma coisa que a gente pode chamar de muita ignorância, desconhecimento e, no limite, isso tem um nome, até Jair. preconceito. Não, isso tem um nome, chama-se colonialismo. Tá. Nós estamos nos desvencilhando, os asiáticos, e os africanos, e nós também aqui, estamos nos desvencilhando desse mundo que foi uma camisa de força sobre os valores que a sociedade tinha que seguir. Esse mundo não existe mais. Ele existe em teoria, estão tentando resistir a esse mundo. Nós temos vários países, vários governos que ainda resistem a essa hegemonia cultural. Colonial, você diria. Hegemonia colonial. Mas que isso está sumindo. É o que eu estava falando dessas várias gerações que eu passei, essas várias hegemonias. Junto com essa hegemonia que está nascendo, vem também uma profunda certeza, acho que é a palavra, dos países emergentes, seja da Ásia, seja da África, seja da América Latina, de que o espaço tem que ser reconquistado, tem que ser um outro tipo de diálogo, um outro tipo de relacionamento. É um tipo de relacionamento muito mais voltado para um entendimento entre pares do que entendimento de relações menos assimétricas. Exatamente. E um pouco mais horizontais. Pois é, isso é o mundo que está chegando. E ele vem, apesar de tudo, não adianta. É trazido pela economia, é a geoeconomia, é o mundo que está se fazendo. Hoje em dia, ninguém vai deixar de comprar um relógio Huawei porque é comunista. No universo em que o comunismo não existe mais, o comunismo que se fala tanto, o comunismo ortodoxo, senão como classificar a China comunista, do Partido Comunista, que tem o maior número de milionários do planeta. Pois é, uma economia de mercado funcionando em vários segmentos. Pois é, então,
São esses dilemas, esses pontos de interrogação que estão fazendo o século XXI, a segunda etapa do século XXI, e que são essas surpresas que estão chegando que as pessoas não estão sabendo lidar, principalmente os países hegemônicos. Esse panorama que você traça, Fausto, muito interessante. Você diria, ou dá para a gente afirmar, que o mundo dos negócios, sobretudo brasileiros, comércio exterior, diplomatas corporativos, você atua como professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM de São Paulo, hoje nos cursos de pós-graduação, trabalhou muito tempo, fomos colegas, inclusive, no Claro, curso claro. de Relações Internacionais. Há uma falta de preparo dos homens de negócio, das pessoas de negócio, empresas brasileiras, no sentido do entendimento dessa nova configuração geopolítica e mais das formas mais eficazes de atuação, de preservando essa horizontalidade, recusando as relações assimétricas. Acho que é por isso, Jair, que eu resolvi, quando a SPM foi me buscar, que eu resolvi também deixar de lado a minha aposentadoria e o meu jardinzinho, a minha televisão, que também não existe, a minha biblioteca que existe, e dar aula. Eu acho que isso é que está faltando. Porque nesse mundo corporativo, nesse mundo ah, pós-westphaliano, nesse mundo dos negócios, os contatos estão cada vez mais pendentes do entendimento do outro. Perfeito. Nós, brasileiros, estamos muito acostumados a lidar com o Ocidente. Lidar com os franceses, com os americanos, com os alemães, essa coisa. A gente sabe como é que eles são, sabe como eles reagem. Agora, esse código é um código que se aplica à Ásia, principalmente à Ásia que nos vende os Toyotas que a gente tem, os Hondas que a gente tem. Agora, a BYD, que é a maior fabricante, maior exportadora de carros elétricos do mundo. BYD é a maior exportadora de carros elétricos. O futuro está ali. Resultado, como é que nós vamos conversar com isso? Será que a gente consegue conversar com os chineses e entender o que os chineses estão falando? Eu dava esse exemplo. O universo chinês é um universo confucionista. Perfeito. Parece que eu estou falando de esoterismo, mas não estou, não. Estou falando de realidades muito profundas. Nós, no Ocidente, fruto da nossa cultura, nós pensamos no mundo do eu. A Declaração dos Direitos do Homem, da Declaração Francesa dos Direitos do Homem, os meus direitos vão até aqui, começa o céu. Da Declaração Americana dos Direitos da Independência, all men are created equal, etc, 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 etc. Se você for para a Índia, para a China, se você for para a China, você vai ver que esse mundo não se aplica. Porque o chinês é confucionista, ele é historicamente, ele é ancestralmente confucionista. Nós, no Ocidente, não temos a noção, a importância, a noção da importância da história. Eu, geralmente, os nossos alunos, para os meus alunos, quando eu vou dar aula sobre China, eu pergunto para os meus alunos, quem foi Eurico Gaspar Dutra? Ninguém sabe. De vez em quando pesco um que saiba, eu fico tão com isso. Eu falo, não é culpa de vocês, é culpa nossa, conjunta. Por quê? Porque nós não sabemos, nós refazemos a história a quatro anos. Vejamos o que acontece no Brasil. Resultado, a cada 4 anos nós estamos refazendo a nossa história. Os chineses pensam ancestralmente. O pai dele, o avô dele, o bisavô dele, etc. Por quê? Porque no mundo confucionista, os analectos de Confúcio, que ele não escreveu, mas os seus discípulos se escreveram, nos analectos diz que o bom cidadão é aquele que obedece a seu pai, que obedece a sua família, que interage para o bem da sociedade. Então, é o mundo do nós. É o mundo do eu tentando conversar com o mundo do nós. Só que se você vai procurar o mundo do nós para negociar, você tem que entender a cabeça do mundo do nós. Se você vai no Japão, por exemplo, ou se você vai na China também, mas no Japão principalmente, se você leva uma delegação brasileira para negociar e espera voltar de lá, dessa missão, com a resposta, nem vá. Nem vá. Por quê? Porque o chinês e o japonês, quem está negociando não é quem tem a última palavra. Quem está negociando vai passar para outro, que vai passar para outro, que vai passar para outro, que vai chegar, que decide e que vai voltar para a palavra. Por quê? Porque é esse bloco dos nós que fazem o conceito do que é bom para a empresa. Então, se você segue, você vai negociar assim, é missão perdida. Agora, quantos brasileiros eu já não vi, quando eu estava em missão, nessas missões, vão lá esperando uma resposta, um resultado imediato? Não vá.
Não vai dar. Você diria então que é fundamental para um homem de negócio, para uma pessoa de negócio, o domínio do que a gente pode chamar de códigos culturais de Mas é uma claro, determinada sociedade, uma mas é determinada claro. Agora, na civilização. Índia é assim? Não. Na Índia, o que acontece? O indiano, para mim, é o indivíduo mais inteligente que eu já vi, porque ele tem inteligência emocional. Ele pode não ter cultura, ele não pode ter coisa, ele tem coisa, mas ele é inteligência emocional. Então, eu digo sempre, se você fala para um americano, a cow is flying, uma vaca está voando. Ele levanta a cabeça para ver, porque ele é um ingênuo, ancestralmente ingênuo, se posso dizer assim. Se você fala para um alemão, a vaca está voando, imagina, a vaca não voa, que é a coisa ríspida, aquela coisa da certeza, coisa. Se você fala para um indiano assim, olha, a vaca está voando, às vezes não deixa voar. Ele sabe que vaca não voa, mas ele não quer criar atrito com você, então isso que eu chamo de inteligência emocional. Agora, como é que você lida com essa inteligência emocional? Então, isso tudo são códigos compartimentais, que são códigos que têm muito a ver quase que com a raça, quase com a etnia, quase que com a alma da população. Então, esses códigos, se você quer, se o empresário brasileiro quer fazer negócio, eu acho que cada vez mais precisa fazer negócio com essa região, que é a região que está mais crescendo. A Índia foi o país que mais cresceu no seu ano passado. A Ásia é a região que está mais crescendo nessa década. Se você quer aproveitar e expandir o seu negócio além da sua fronteira norte e sul, que é uma fronteira que já está barrada, cheia de imposições, de acordos de restrição voluntária, como os Estados Unidos com aço entre o Brasil e os Estados Unidos, se você quer ultrapassar essa fronteira, você tem que entrar nesse universo. Para você entrar nesse universo, você tem que entender esses códigos. E eu não vejo, essa é a minha preocupação, Jair, eu não vejo no Brasil ninguém realmente pensando a Ásia. A gente tem pouquíssimos centros de estudos, por exemplo, universitários, a respeito de realidades asiáticas, né? Claro. Empresariais nem vou falar porque eles sequer existem, né? Ou não existem Claro. em nível significativo. Claro. Mas nem universitários, Pois Fausto. essa foi a razão de que quando a SPM foi me buscar para dar aula, que eu falei para o Marcelo Zurovich, que era então a pessoa professor da SPM que foi me buscar, eu falei assim, vamos então criar um núcleo de estudos asiáticos. Vamos começar, eu dizia para os meus alunos logo no início do funcionamento do núcleo, olha, o navio saiu do porto. A gente não sabe se tem precipício, vamos descobrir a América. A gente não sabe, estamos no século XVI, a gente não sabe se o mundo é redondo, se é quadrado, se vai cair. Vamos em frente, cada etapa adiante. Então, esse processo de aprendizado, esse processo de introdução, introjeção, a palavra é essa, desses resultados é que é fundamental. E não é que isso não é como eu diria, não é um trabalhinho, não é um deleite. Isso é obrigação, nós temos que fazer isso, nós precisamos fazer isso. As universidades, as escolas brasileiras precisam se voltar para a Ásia. Não estou dizendo para negligenciar outro. E o outro continente também, que eu estou sempre dizendo cada vez mais, a África. Sem dúvida. A África também, quer dizer, as nossas raízes, quer dizer, vamos redescobrir as nossas raízes e tirar a nossa máscara de loiros e olhos azuis e vamos ver as nossas raízes e vamos então procurar o nosso caminho. O caminho é esse. Eu digo sempre que o problema nosso na América Latina é que nós somos um continente à deriva. Eu digo o seguinte, nós somos ibéricos. Nós somos o único continente no mundo que fala uma só língua, que é uma língua ibérica. O brasileiro que vai para Buenos Aires engata o seu portunhol, se entende. O espanhol, o argentino que vem para o Brasil engata o seu português e entende. Resultado, isso que para nós é uma maravilha, que é um bônus, é um ônus também, porque nós estamos num continente que é uma tripa que fica pendurada. Você tem a África, que atravessa o Estreito de Gibraltar, você vai para a Europa, que segue para a Ásia. Portanto, é um continente, são continentes que se comunicam. Na América do Norte, basta ela mesma, pelo peso de dimensão, e nós ficamos entre o Pacífico e o Atlântico. Quer dizer, vamos escolher o Atlântico, que foi a nossa escolha até agora, ou vamos começar a olhar para o Pacífico, que é o futuro? Isso é uma coisa que eu sempre estou dizendo, eu fico fazendo alerta para as pessoas. Não é para negligenciar o que a gente já tem, é para a gente também buscar o que a gente não tem e que é preciso, porque está aí, chegou. Não é que está chegando, chegou.
Não se trata de um deleite, como você diz, Pois é. mas uma obrigação, uma lição de casa. Agora, Fausto, eu sei que você não gosta, digamos assim, da palavra especialista, com toda a razão. Você fala da Ásia como um apaixonado, na verdade, Se né? sou. E um profundo estudioso. São 16 anos de vivência, 16 anos e meio, não é pouca coisa. Isso não é uma viagem de um mês, nem de 15 dias, nem uma aventura esotérica. São 16 anos trabalhando e entrando nas profundezas dessas identidades, desses países. Você fala como um apaixonado. Como foi a primeira experiência? Você sai daqui, vai para a Índia e o que acontece com você? O buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Por que começou? Por que a Índia entrou na minha história? Bom, recapitulando um pouquinho a minha história. A minha família, bom, meu pai tinha cartório, que era do meu bisavô, passou para o meu avô, passou para o meu pai, que Você é queria passar natural, para mim. desculpa interrompendo, natural de Bauru. Bauru, Isso. cartório de registro civil, primeira circunscrição de Bauru. Tá. E era uma coisa, quase naquela época, era uma dinastia familiar. E cartório, você sabe, não é para pouca coisa. Mas eu não queria o cartório. Eu não queria viver uma vida de nababo e do interior, caipira do interior. Eu era caipira sim, mas eu aspirava a uma coisa maior. Então, eu falei assim, o que eu posso fazer para escapar do cartório que não fosse assim desonroso? Porque você jogar fora um cartório era uma coisa impensável, né? Em Bauru, em 1960. Então, assim, o que eu vou? Eu vou procurar uma profissão que me leve para longe de Bauru, mas que seja uma profissão honrosa, honrada, sabe? Sei lá. Agora, Então eu quero. agora a honra cabe. Pois é, então eu vou virar diplomata. E não foi fácil, não. Quer dizer, o Itamaraty, entrar no Itamaraty não é brincadeira, não. Aí eu cheguei para o papai e falei assim, olha, eu não quero, eu não falava uma palavra de francês. O Itamaraty, naquela época, ainda, assim como hoje, o francês é a língua eliminatória. Acho que não é mais, mas naquela época era eliminatória. Ou você fala e escreve, ou você não entra. É logo no começo. Então, o papai disse, então, já que você está com essa fantasia, você vai para Paris, fica lá 6 meses, aprende um pouco de francês, volta aqui, essa coisa toda, à condição de que, se não der certo, você pega o cartório e cala a boca. Lá fui eu. 6 meses viraram 6 anos. Aí criei, achei tudo que eu podia fazer para não ter que voltar. Só não fiz escola valita porque não tinha. Fiz École de Louvre, fiz um doutorado em Direito Internacional Público na Universidade de Paris, fiz língua e ciência francesa, essa coisa toda, até que um momento o papai falou, agora a fonte secou. Ou você volta ou você vai trabalhar na Peugeot como ouvrier, como operário da Peugeot. Não era minha fantasia tão pouco, né? Então eu peguei e voltei para o Brasil, prestei o concurso, com toda a experiência que eu tinha, eu fui muito bem classificado. E aí, bem classificado, eu fui terceiro de turma, e aí eu pude escolher mais ou menos o meu início da minha trajetória. O meu primeiro posto foi Bruxelas, o segundo posto foi Buenos Aires, onde eu vivia a Guerra das Malvinas de cabo a rabo. E aí eu cheguei, em 4 de janeiro de 1984, eu cheguei em Nova Delhi. Uma manhã fria de janeiro, até hoje eu não esqueço nunca mais o cheiro da lenha queimando na cidade para aquecer. Então, até o cheiro de Delhi é uma coisa que ficou na minha mente. Aí eu comecei lá. E católico, apostólico romano, muito balançado, sem muita convicção de coisa nenhuma, mas de qualquer maneira, de cultura católica, cristã católica, eu me confrontei lá com Ganesh, um elefante, um menino com cabeça de elefante. Tão Deus quanto a mitologia cristã. Então, que fazia milagres, as pessoas vão ao templo, levam um docinho, que ele gosta muito de doce, Ganesh, chegam lá, fazem pedidos, pagam os pedidos, tem um festival dele que ele é feito, e efígies dele são feitas enormes, jogadas no mar de Mumbai, que ele é protetor de Mumbai, na Índia. Então, eu falei assim, eu estou diante disto. Eu que tenho problemas de entender a própria mitologia da minha religião, eu vou acreditar que esse menino com cabeça de elefante é de uma divindade? Não dá. Não. Não dá. Mas então é uma realidade. Não é uma coisa, mas é uma realidade. Eu estou diante disso. Então, como é que eu vou confrontar essa realidade? Vou me trancar, como a maioria dos meus colegas, dizer que a Índia era só miséria, sujeira, doença, essa coisa toda, diante daquele monumento de civilização? Eu ia dizer que então eu ia pegar esses aspectos mesquinhos
para entender a Índia. Eu falei assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ser o livro branco, eu não vou ter conceito, nem preconceito, nem coisa nenhuma. Eu vou em cima do meu livro, vou escrever minha história, vou escrever. E aí eu perdi o absoluto. Eu virei relativo. E eu digo para os meus olhos, eu digo para todo mundo, nas relações internacionais como na vida, nada é preto absoluto, nada é branco absoluto, tudo é cinza. Então, um cinzinha mais aqui, um cinzinha mais ali, um cinzinha mais ali, e essa que foi meu norte. Aí a Índia se abriu para mim de uma maneira brutal, no melhor sentido, e eu tive muita sorte, os meus melhores amigos de vida até hoje são indianos, fico na casa deles, estive lá 2 anos atrás, passando no Natal com um amigo indiano. Tive o privilégio de encontrar em Delhi um professor brasileiro tinha sido diplomata e que tinha sido aposentado pelo AI-5, Pelo ato institucional ato número institucional 5. número 5, e que veio, quando foi aposentado, veio para o Brasil, procurou a família, aí ele voltou para a Índia e fez o que pôde lá e acabou sendo leitor de português e cultura brasileira na a Universidade Nehru University, que é a melhor da Índia de pós-graduação. Eu cheguei lá e encontrei o Zé Leal Ferreira, que foi o meu guru. Quando eu falei dele, eu fico emocionado. Foi a pessoa que fez a minha vida. E através dos ensinamentos do Leal, que me traduzia, eu que estava chegando impactado, brasileiro como ele, então que me traduzia, então eu fui entrando, ajudado pelos indianos que também então fechavam o ciclo. E aí a Índia foi a minha porta aberta. Eu falei assim, minha mãe do céu, eu estou diante disso. Será que eu vou querer voltar e morar no Ocidente? É uma maravilha a Espanha, mas será que a Espanha vai me acrescentar? Será que a Inglaterra vai me acrescentar? Será que os Estados Unidos vão me acrescentar? E eu servi depois dos Estados Unidos até na aniversário em Washington, mas porque me chamaram, não porque eu tivesse decidido. Parece pretensioso, mas não é não. E então esse caminho foi a Ásia, foi esse código que eu fui abrindo. Aí eu passei por todas as religiões, eu passei pelo... Mas, Fausto, desculpe interrompê-lo, mas é uma coisa interessante isso, esse relato que você nos traz, quer dizer, há uma realidade. E é uma questão que você nos traz, entre tantas outras, que é a postura que a gente se coloca diante dessa realidade. Dessa realidade, o alter mesmo, né? O sentido do outro. E como a gente se coloca? Quer dizer, de alguma maneira você, por um caminho, digamos, cognitivo, mas também por um caminho de sensibilidade, sensibilidade aqui com S maiúsculo, uma forma da gente entender o outro, né? Não apenas uma coisa que a gente sente, mas uma forma de entender o outro, você se colocou, falei, eu preciso abandonar palavra hoje muito na moda, o meu mindset, me disponibilizar de entender quais são os códigos culturais, os jeitos mais internos mesmo de uma civilização ancestral se organizar. Não é o que você está falando sobre o que a gente está falando, é o que a gente está vivendo hoje? Sim, exatamente. Eu acho que essa incapacidade, ou essa recusa de tentar entender o outro é que está fazendo o Brasil, é que está acontecendo. Você olha para os jornais, olha uma coisa, eu não vou individualizar os acontecimentos, mas os acontecimentos são todos fruto dessa incapacidade de buscar entender o outro. Perfeito. Então, isso tudo... Você diria que os grandes conflitos mundiais hoje estão marcados agora, por... os de agora, o de hoje, que a gente lê no jornal. Sim. Estão todos eles, tem todos esse ranço de uma certeza enrijecida do que é a verdade civilizacional e que não consegue se comunicar e aceitar ou tentar entender uma outra realidade civilizacional. É isso que está fazendo. Só que nós estamos no mundo hemisférico. Claro. Nós não estamos mais no mundo que as fronteiras ditam verdades. Nós estamos no mundo que tudo se conforma. Então, essa incapacidade do mundo que a gente está vivendo, das pessoas, das civilizações, de entenderem as outras, é que está fazendo isso. Enquanto a gente não chegar a essa geleia geral, que eu digo sempre, enquanto a Pangeia... Perfeito. A palavra é essa. Enquanto a Pangeia civilizacional não voltar a ser a Pangeia territorial ou vice-versa, então o mundo não vai ter saída. E é cada vez pior. Mas muito interessante a postura que você se coloca, né? Que você se colocou nesse momento. Quer dizer, falou, não vou ficar trancafiado em gabinetes. Mas não podia. Claro. Ou então eu voltava para casa, eu ia fazer outra coisa.
Eu não podia, era tanta informação, tanta reflexão, mais do que informação, era tanta reflexão, era tanto dado, uma avalanche de conceitos. Você não sabe o que é você viver a cultura islâmica. Eu tive o privilégio, a palavra que eu falo é privilégio, de morar em 6 países islâmicos. Eu vi mulher de burca no Cazaquistão e no Afeganistão, e essa mesma muçulmana de shortinho no Cazaquistão. Ela vai à mesquita com seu shortinho, como toda brasileira, vai ao roupeiro, pega o seu niqab, entra, reza, tira o seu niqab e anda lepe da fagueira. No Alcorão, não diz em nenhum momento no Alcorão que mulher tem que usar burca. Diz, a palavra que está no Alcorão é cobrir o colo. De cobrir o colo até a burca, o que aconteceu dentro do próprio Islã? Perfeito. Então, por que por causa da influência soviética do Cazaquistão, que essa cultura soviética faz, como é que ela coabita com essa cultura radical muçulmana do Afeganistão, do Paquistão? Resultado, você tentar entender isso é um esforço, foi para mim, um esforço muito grande de abdicação das minhas verdades. Como eu já estava desconstruído, então vamos acrescentar mais uma pedra nisso aí. Que interessante, Fausto. Você passou por um arco do confucionismo, do taoísmo, do hinduísmo, do islã, quer Do dizer... jainismo, do zoroastrismo, bota ismo nisso. Religiões, inclusive, politeístas, né? Com vários deuses, com várias manifestações divinas. Aí a palavra politeísta eu não gosto. Mas eu não vou, ainda vamos entrar Não, nessa. perfeito. Talvez não seja o conceito mais... É o conceito ocidental. É o conceito ocidental, tentando entender... É o conceito ocidental. E é o conceito ocidental. Quando você fala de energia, você fala da raiz dessas religiões todas, não existe aí politeísmo, não. É outro papo. É uma outra matriz, né? É outra matriz. Teríamos perambulando mais pelas questões de energias, de É formas... por aí, de tudo é isso. por aí, é Perfeito. por aí. Bom, e da Índia você segue um caminho, então. Aí da Índia, eu segui para a China. Primeiro eu fui para Washington, depois eu fui para a China. Da China eu fui para o Japão, o país que eu fiquei mais tempo. Morei no Japão 3 anos e meio quase. Do Japão eu fui para o Paquistão e fui embaixador no Afeganistão. E aí eu continuei andando pela Ásia com postos menores. Eram postos de longo prazo. Aí eu aceitei postos de prazos mais curtos, justamente porque eu já estava querendo complementar essas informações que eu tinha para mim sobre as Ásias, não a Ásia, as Ásias. Então foi o que eu fiz. China, Hong Kong, Taiwan, Mianmar. Depois foi Bangladesh, depois foi Vietnã, Bangladesh. Eu não vou citar por ordem cronológica, foram 11. Então, primeiro Índia, China, Japão, Paquistão, Afeganistão, Mianmar, Bangladesh, Cazaquistão, Jordânia, Vietnã e Taiwan. Uma experiência de 16 anos. Foi tudo culpa minha, tá? Tudo culpa minha, porque... Houve um momento que você foi chamado para servir em outras outras embaixadas e a decisão sua foi ficar? Não, mais do que isso. Eu já estava removido, eu estava em Brasília, na Secretaria de Estado, no Itamaraty, estava removido já para Bangkok, com um antigo chefe meu, que ia ser embaixador lá, encantadíssimo. Aí chega um mandato, um pedido do embaixador Rubens Recupero, através do então ministro Sérgio Amaral, que era ministro conselheiro da embaixada, para que eu fosse ser o chefe do setor cultural da embaixada em Washington. Aí eu pensei, bem, já tinha a portaria de remoção. Assim, eu não posso negar, não é o meu sonho, mas eu não posso negar, porque o idiota, eu vou dizer, quem é esse idiota que recusou Washington para servir? Então a minha carreira ia sumir de vez. Então eu aceitei, foi uma experiência fabulosa, foi maravilhoso, mas me tirou do roteiro, mas aí depois que servi em Washington, eu resolvi continuar por lá. E muito que eu continuei por lá, foi por causa dessa maluquice da coleção. Então, isso que eu ia te perguntar, quer dizer, nessas andanças, você é uma pessoa que estudou arte, você tem uma sensibilidade artística, um gosto artístico, um interesse pela questão artística. Quer dizer, como é que nessas andanças de Ásia, a questão artística se colocou para você como uma área de interesse primordial, assim, para a gente depois falar da história da sua coleção? Jair, eu não gosto da palavra artística.
eu gosto muito mais da palavra civilização. Ótimo. Você entende que a arte é uma parte, É evidente. claro, dos códigos Não, civilizacionais, não, é né? evidente, não. A arte é Claro, simplesmente a unha do a dedo unha do dedo das das civilizações, claro, civilizações. claro. Resultado é uma manifestação da criação, da criatividade do ser humano. Então, Tanto é que você não é um colecionador de arte, né? Você é um colecionador de civilizações, não, né? me chamo colecionador de arte. Eu não detesto a Claro, palavra. claro. Bom, resultado. Então, esse conceito é muito importante. Para mim, o que é arte? Porque foi a Ásia para mim, do que foi, chamemos a arte como nós entendemos aqui no Ocidente, Sim. para mim. Quer dizer, para começar, a arte é uma manifestação do ser humano. Explico. No Ocidente, em geral, você tem uma divisão muito profunda entre o que seja as artes, belas artes, pintura, escultura, desenho, essa coisa toda, e as artes aplicadas. A cesta, a cadeira, a roupa, o artesanato. Na Ásia não existe isso, porque o asiático percebe o mundo holisticamente. É tão importante a roupa que ele está vestindo, ele tem tanto empenho na roupa, tanto as roupas, as manifestações étnicas das roupas na Ásia, é uma maravilha. Resultado, ele tem tanto empenho nisso, quanto na pintura, no desenho, tanto que no Japão e na China, a arte maior não é a pintura sequer, é a caligrafia. Sim. Porque a caligrafia, ela une a reflexão, o pensamento, o texto que você está fazendo, à arte, que é a maneira de expressar o pensamento. Resultado. Você está vendo como é que a gente pode falar de arte? Sim, no conceito que a Pois gente é, tem aqui no Ocidente. pois é. Como é que a gente pode falar de arte? Para mim, falar de arte é muito difícil. Se você fala de civilização, sei o que quer dizer pintura, sei o que quer dizer arte, no caso do conceito ocidental, mas arte, para mim, é quase que um elemento de uma coisa muito maior, que é o ser humano. É quando você, o som, por exemplo, da música indiana, por exemplo, dos sutras, essa coisa toda, é de uma maravilha. Isso é arte. Claro que é. Agora, é como uma pintura, você vai para a SP Art e vê isso? Não, não vê. Posso, conviver com você, conversar com você, é sempre um exercício permanente de desconstrução. Se me permite Como foi o a minha elogio. vida? Adoro. Se me permite o elogio. É muito interessante ver como é que você pontua que mesmo as palavras que a gente usa e, eventualmente, os conceitos criados através das palavras estão viciados por um modelo também cultural, civilizacional, Claro. que não amplia, Claro. que muitas vezes reduz e nos impede de compreender. Claro. O próprio conceito arte, como você acabou de nos contemplar aqui, nos brindar, essa palavra é muito boa, nos mostra isso, né? Nessas andanças, Fausto, há a questão da sutileza, né, das sutilezas culturais da Coreia, do Vietnã, da Índia, mas especificamente do Japão e da China. Essa questão que você coloca da caligrafia foi tão, tão bonita, mas o chá, a culinária, o detalhe, a precisão, como é essa questão da sutileza no mundo chinês e no mundo japonês? Eu vou falar do Japão, que é um país que me impactou muito, essa questão me impactou muito. Por quê? Primeiro, o que é o japonês? Quando eu tinha servido, quando eu fui para o Japão, eu já tinha servido na Índia e na China. Cheguei na Índia em 84, as pessoas usavam sari, vaca na rua, cocô na rua, o elefante passando, que não tinha mais tanto, mas de qualquer maneira o cenário encaixou na minha previsão. Tá, cheguei na China em 94, também a China de Pequim não era nada o que é hoje, e isso era uma cidade vazia, só tinha bicicletas, aquelas pessoas ainda usando os uniformes maoístas. Entendi, o modelito encaixava na minha expectativa. Aí cheguei no Japão. Desci no aeroporto de Narita e falei, agora entendi tudo. Homens de terno, só fisicamente diferentes, mas de terno, de pastinha, mulher de taier, assim. Então estou no universo conhecido, pelo menos. Aí começou o clash das civilizações. Porque o que eles estavam falando, o externo não explica o interno, nem entre eles. O Japão é o povo, aliás, tem o maior carinho pelo Japão e pelo japonês. É o país mais fechado sobre si mesmo que eu conheço. Eu nunca tinha morado numa ilha antes. Então, o Japão foi a primeira ilha. Então, no continente, as coisas se expandem. O homem atravessa fronteiras e vai para outro lugar, que vai para outro lugar. No Japão tem o mar e tem os terremotos. Então, a sociedade japonesa é fechada sobre si mesma.
ela é contra os coreanos estão do outro lado, os chineses estão do outro lado, os terremotos estão no meio do caminho, o mar. Resultado, esse conceito ilhéu, de ilha, que é intrínseco, que impregna a alma japonesa, é uma coisa que eu nunca tinha convivido. Então, essa experiência, para mim, foi, de todos os países em que eu servi, foi o que mais me desconstruiu, o que mais me fascinou. Justamente porque um sintagma de uma coisa que eu não estava entendendo, que eu imaginei que fosse ser igualzinho ao que eu já sabia. Ia ser um alívio e passou a ser um desafio. E aí foi uma maravilha. E o que é mais lindo na alma japonesa, que é uma coisa sensacional, é o conceito que eles chamam de wabi-sabi. W-A-B-I-S-A-B-I, para os que não conhecem. O wabi-sabi é o conceito da impermanência. Tudo é impermanente. A vida é impermanente. Você tem o nascimento, você tem a coisa e tem a morte. A planta nasce, ela dá flor e ela morre. Então, esse conceito que é tudo transiente está profundamente incrustado na alma japonesa. E essa cultura da impermanência é que faz esse culto da casa do chá, do minimalismo, que corresponde a esse roteiro de passagem. E eu digo sempre que talvez a grande lição que eu tenha sido justamente a questão do wabi-sabi, da impermanência. Eu nunca tinha sentido tanto a questão da impermanência quanto no Japão. Eu tinha vivido a questão de impermanência na Índia, mas é uma coisa que passa por uma encarnação, que vai para outra encarnação e vai andando. No Islã, é o céu, o inferno e o purgatório, por aí, por exemplo. Agora, no Japão, é impermanência. Eu sou energia, taoísmo, isso é o Tao, que é a religião principal do Japão. Eu sou uma energia. De onde eu venho, para onde eu vou, não sei. Eu estou de passagem. E tudo que eu faço nessa vida me refere a esta passagem. Então, a casa do japonês é minimalista. Por quê? Quer dizer, é minimalista teoricamente, porque na realidade em Tóquio as casas são tão pequenas que é tudo entupido. Mas a fantasia é uma fantasia minimalista. Essa sensação da impermanência foi para mim a maior lição que eu pude aprender, que dá um alívio tão grande, sabe? Você saber que está passando. Interessante, Fausto. E nessas andanças, você foi colecionando objetos, colecionando, enfim, o que a gente pode chamar de objetos de arte, fez uma coleção respeitável, enorme, de mais de 3.000 peças, e recentemente doou essa coleção para o Museu Oscar Não, Niemeyer em já Curitiba. desde 2019 está lá. Está desde 2019 no Museu Oscar Niemeyer. Eles fizeram lá guardaram seu acervo. Não só isso, no Museu Oscar Niemeyer, que eu chamo de MON, tem a primeira ala asiática, a primeira e única ala asiática no museu na América Latina. É uma ala permanente do museu, não é uma exposição, é uma ala permanente. E eu acabei de voltar de lá e eu fiquei impactado, eu estive lá semana passada, de ver os alunos que vão, as escolas levam os alunos para ver aquilo. Então, para mim é tão gratificante, porque essa coleção foi minha obrigação, que me impus na Índia já. Quando eu me desconstruí lá com Ganesha, essa coisa toda, então eu comecei a colecionar. Mas eu nunca colecionei para mim. A questão da impermanência, da imanência. Eu não vou ficar no E tem do coisa. nós. Hã? E também do nós. Pois é, do nós. Então eu comecei a colecionar essa coisa toda já com o objetivo de trazer a Ásia para o Brasil. Novamente, repito, eu estou profundamente preocupado com a falta de massa crítica no Brasil com relação ao continente mais importante, repito, o continente mais importante do século XXI. Então, esse nosso obscurantismo com relação à Ásia vai nos pesar muito. E aí foi essa maluquice da coleção. Então, eu vou comprar coisas, vou trazer. Nunca vendi uma só peça, eu só colecionei. E nos lugares mais malucos eu fui pegando aquilo todo. E é uma coleção que não tem, justamente com o conceito todo que eu te disse de arte, não tem fronteiras. Tem até tamanco. Tem chapéu de afegão.
E também tem coisas sobre isso, esculturas do século III, século IV, século V, chinesas, indianas, tem tudo. Quer dizer, é um repertório, é quase como se fosse assim, um panorama, uma visão panorâmica do que é a Ásia. Evidentemente, com toda a limitação que é de um ser humano, do meu dinheiro também, que isso não custa barato, e ao invés de ficar passando férias em Saint-Tropez, eu resolvi andar caçando coisa lá no alto do Himalaia. Então, mas a coleção é isso, é a minha doação, é a minha herança. Eu não vou deixar filhos, eu vou deixar como herança isso. Que bonito, Fausto. Para a gente baixar nossos trens de pouso, eu li numa entrevista sua, dada ao jornal Valor Econômico, que você dizia assim: não me interessava ter uma vida materialmente rica, eu queria ter uma vida que tivesse graça, que fosse interessante. Para a gente terminar a nossa conversa, você pode dizer hoje que teve uma vida interessante E e não com muita tive? graça? E não tive? E não tive? Meu Deus do céu, foi a minha vida. Eu quando penso como eu me captulo. Ontem eu fui visitar os meus parentes que estavam em Bauru, que eu não via há 40 anos. Eu olhava para os meus primos e olhava para mim assim, mamãe do céu, sabe? Quanto eu andei. Não estou falando nenhum sentido De menosprezar o outro. né, simplesmente que caminho que eu fiz. Nenhum dos meus parentes, do meu sangue passou por onde eu passei agora. Tudo vontade minha, risco e perigo meu. Sim. Quer dizer, isso. Papai, mamãe, aliás, é engraçadíssimo. Mamãe, que era uma senhora muito, muito bem posta, muita coisa. Quando eu entrei no Itamaraty, salário de diplomata e terceiro secretário em Brasília era uma merreca. E eu, então, ligava para a mamãe e falava assim, mamãe, será que o papai não podia... Eu nunca falava com ele que eu tinha vergonha quase. Então, será que o papai não podia me mandar um dinheirinho, coisa? Meu filho, você não jogou fora um cartório para virar diplomata? Para ela, diplomata era captis diminúcio. Quer dizer, tudo uma questão de conceito, né? Não, a minha vida foi... Não, as pessoas vivem pedindo para eu escrever sobre a minha vida, escrever a coisa. Eu não consigo. Mas aí você poderia... Eu não consigo. Você poderia, ao estilo do Pablo Neruda, fazer um livro ao estilo Confesso que Vivi. Não, eu não consigo. Eu não consigo, porque foram tantas coisas, é como se fosse coisas maravilhosas, coisas ruins, de tudo, quer dizer, é um balaio. Agora, é um lago que eu não quero jogar pedra dentro, porque se jogar sobe tudo, eu não sei se eu vou aguentar a emoção. É muita coisa, vocês não imaginam, quem não viveu a vida que eu vivi, foi muito maluca, Jair. Fausto, obrigado, um prazer tê-lo aqui. Prazer estar com você, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua gentileza, obrigado.